Vamos dar início agora ao capítulo de número 3, que é o capítulo que fala sobre os números decimais. Eu fiz uma breve apresentação dos números decimais no capítulo anterior, quando nós falamos das frações decimais. Só que lá foi só uma introdução, né, mostrando a passagem de uma fração decimal para um número decimal. Eu não aprofundei nesse tema e não expliquei os detalhes e mostrei a importância mesmo desse conteúdo dentro da matemática. Então, primeiro eu vou te apresentar aqui a definição, logo em seguida eu vou fazer um exemplo com você para você entender bem como isso funciona. Vamos lá. Números decimais. Os números decimais são números expressos por vírgula e que possuem casas decimais. Coloquei aqui 3 exemplos. 1,5, 4,06, 8,709. Então aqui tem 3 exemplos de números decimais. Número decimal é aquele número que tem uma parte inteira, que vem antes da vírgula, e a parte decimal, que é a parte que vem após a vírgula. Não tem uma quantidade fixa de casas decimais e nem de parte inteira, tá bom? As casas decimais são contadas a partir da vírgula. Por exemplo, o número 12,451 possui 3 casas decimais, ou seja, 3 algarismos após a vírgula. Então, casas decimais são os algarismos após a vírgula. Em alguns exercícios, principalmente quando a questão ela é aberta, dependendo da situação, você pode limitar a quantidade de casas decimais do número. Então, por exemplo, dependendo do contexto, esse 12,451 poderia virar 12,4 ou poderia virar 12,45. Então, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Tá? Essa quantidade de casas decimais ela é bem variável no contexto do problema, tá bom? Vamos lá para um exemplo aqui prático, né? Um exemplo contextualizado, uma situação prática para explicar como isso funciona. Olha só, o exemplo diz o seguinte. O gráfico de linhas abaixo mostra a produção de leite na fazenda do senhor Bezerra no primeiro semestre de 2006. Aí aqui tem um gráfico, vou aumentar um pouquinho para te mostrar. Aqui eu tenho um gráfico, é um gráfico de linhas é essa linha azul que está aqui. Eu tenho algumas informações. Aqui na minha horizontal tem o título, né, produção de leite. Na vertical está escrito a produção está em litros. Aqui embaixo eu tenho os meses do ano, no caso os 6 primeiros meses, porque é só o primeiro semestre que está sendo analisado. E aqui eu tenho uma coluna com alguns valores alterando de 20 em 20. Então começa em 700, 720, 740 e assim sucessivamente. Como que a gente faz a análise desse gráfico? Você vai pegar as seguintes informações, por exemplo, janeiro. Janeiro você vai procurar, né, ou você vai subindo aqui no gráfico até ele encostar nesse pontinho. Esse pontinho você vai rebater a imagem para cá. Esse pontinho está um pouco abaixo dessa linha que representa o 820. Como está um pouquinho abaixo, aqui foi representado com o número 818,4. Então, 818,4 é a quantidade de litros produzidos, está aqui, né, em litros no mês de janeiro. Fevereiro, por exemplo, tem 771,1, está um pouquinho abaixo dos 780. Em março, você sobe o gráfico, 815,2. Então, aqui estão os valores em quantidade de litros produzidos por essa fazenda nesse primeiro semestre, tá bom? Então, é assim que você vai analisar o seu gráfico. Então, vamos lá. Agora, o que o problema pede para a gente fazer? Na letra A, ele fala o seguinte, quantos litros de leite foram produzidos nesse primeiro semestre? Bom, é um problema de adição, é simples, digamos assim, só que envolvendo os números decimais. Então, vou fazer aqui uma breve revisão, por isso eu quis colocar essa questão, para a gente poder relembrar como que a gente soma, subtrai, multiplica, divide números decimais. Então, aqui, para a gente poder somar a quantidade de leite produzido no primeiro semestre, é basicamente pegar todos os valores que estão aqui no gráfico e somar. Então, vamos lá, como que a gente soma número decimal? Você vai pegar número após número, colocar um embaixo do outro e alinhar a sua vírgula. Isso é muito importante. Para adição e para subtração de números decimais, a vírgula precisa estar alinhada, tá bom? Então, vamos começar. Vamos somar, vamos fazer o número, né, passo a passo. Então, vamos somar aqui, por exemplo, para começar, a gente vai somar janeiro com fevereiro. Claro que você pode pegar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, somar tudo de uma vez. Eu vou somando de 2 em 2 meses, depois eu junto todo mundo, vai ficar mais fácil. Vamos lá. Então, aqui eu tenho 818,4
mais 771,1. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Estou somando só janeiro e fevereiro por enquanto. Observe que eu coloquei, ó, o primeiro número, o segundo número, vírgula embaixo de vírgula. Agora eu começo a somar. Vamos lá. 4 mais 1, 5. Desce a vírgula, tem que estar alinhada. 8 mais 1, 9. 1 mais 7, 8. 8 mais 7, 15. Então, ou seja, janeiro mais fevereiro deu 1.589,5 litros. Beleza, somei janeiro e fevereiro. Vamos somar março e abril. Março tem 815,2 mais 784,5. De novo, vamos lá, vamos somar março e abril. De novo, ó, número embaixo de número, vírgula alinhada com a vírgula, agora a gente vai somar. 2 mais 5, 7, desce a vírgula, tá alinhada. 5 mais 4, 9. 1 mais 8, 9. 8 mais 7, 15. Então, deu 1.599,7. E agora, por fim, eu vou somar maio e junho. Então, aqui eu tenho 803,4 mais 742,9. Tá vendo que a estrutura é sempre a mesma? Número embaixo de número, alinha a vírgula e faz a soma normalmente. 9 mais 4, 9, 10, 11, 12, 13. A vírgula alinha. 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Aqui deu 4. E aqui 15. 1.546,3. Então, isso é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Como a pergunta é quantos litros foram produzidos no semestre, eu vou juntar todo mundo. Então, vou somar esse, mais esse, mais esse. Agora, aqui eu vou colocar todo mundo junto. 1.589,5 mais 1.599,7 mais 1.546,3. Tá vendo? Mesmo que tenha, né, 3 números, não tem problema. É só você colocar um embaixo do outro e principalmente tomar esse cuidado, alinhar a vírgula. Agora vamos somar. 7 mais 3, 10 mais 5, 15. 9 mais 9, 18. Mais 1, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alinha a vírgula. 2 mais 8, 10, 10 mais 9, 19, 20, 21, 22, 23, 5 mais 5 mais 5, 15, mais 2, 17, 1, 2, 3, 4, ou seja, 4.735,5. Essa é a quantidade de litros que foi produzido nesse semestre. Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os dados e literalmente somei um por um até a gente fechar o valor do primeiro semestre. Então aqui a gente respondeu a letra A, essa é a letra A. Na letra B ele pergunta quantos litros de leite foram produzidos em média por mês. Então vamos lá, vamos entender. Aqui é a letra A, vamos fazer aqui a letra B. Bom, olha só. Quando ele pergunta quantos litros de leite foram produzidos em média, ele está querendo saber o seguinte. Por exemplo, no primeiro mês foi produzido 818,4. Já no segundo mês foi produzido 771,1. Teve uma queda. Só que depois a produção subiu de novo, depois teve uma queda de novo. Tá vendo que está variando a quantidade de produção de leite de mês a mês? Ele quer saber uma média como se ele pegasse um determinado valor, a gente vai encontrar esse valor, e é como se todos os meses fosse produzido exatamente aquele valor. Na média, é aquele valor que vai ser dado. O que significa calcular essa média? Significa pegar a soma que nós acabamos de fazer e dividir por quanto? Dividir por 6. Por que 6? São 6 meses. Então, aqui eu vou te apresentar mais uma operação envolvendo os números decimais. Então, eu vou pegar esse valor,
4735,5 e nós vamos dividir esse valor por 6. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Se somar é colocar número embaixo de número e alinhar a vírgula, como que a gente faz a divisão? Na divisão, você tem que primeiro igualar a quantidade de casas decimais. Como assim? O número 6, a vírgula dele está aqui. Como não tem nada escrito depois, por isso que a gente deixa ela implícita, mas ela está ali. Então, se a gente pensar, esse número, após a vírgula, eu não tenho nenhuma casa decimal. Só que esse eu tenho uma casa decimal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vírgula, deslocar ela para cá, e automaticamente essa vírgula também vai ser deslocada uma casa, então tem que acrescentar um zero. Então, a minha divisão vai ficar 47.335, aí eu posso apagar a vírgula, dividido por 60. Tá vendo? É como se você mudasse o número, mas não é que você mudou, você igualou a quantidade de casas decimais. Então, o resultado obtido vai ser exatamente o mesmo. Agora, eu vou fazer uma divisão normal de dois números naturais. Então, vamos lá. Vou pegar aqui esse valor, agora a gente vai testando, ó. Eu tenho que pensar num número que multiplicado por 60 chega próximo de 473. Vamos tentar, ó. 5, 6, 7. 6 vezes 7, 42. 8, então vai ficar 7. 6 vezes 7, 42. Só que como é 60, 420. Vamos lá, subtrai. Aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar 5. E aqui ficou 0. Esse 5 que tá aqui vem pra cá. Ficou 535. Vamos lá. Por 8, 48. Por 9, 54. Então, 8. 6 vezes 8, 48. Só que vai ser 480. Subtrai, vai ficar 5. Aqui fica 13. E aqui fica 4. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ficou 55. E esse 5, você desce ele, fica 555. Então, aqui vai ficar 9. 6 vezes 9, 54. Então, vai ser 540. 5, 1, ficou 15. Agora, o que eu vou fazer aqui? Para continuar a minha divisão, eu vou acrescentar uma vírgula aqui e um zero aqui. Ficou 150. 150 por 60 vai dar 2. 6 vezes 2, 12. 120. 0, 3, 30. Bom, o que acontece? Nesse exemplo em particular, eu não vou continuar a divisão. Eu vou deixar esse 30 aqui no final. Por quê? Por isso que vem aquela importância que eu te falei de analisar o problema e verificar quantas casas decimais são necessárias. Tá vendo que em todos os dados eu só tenho uma casa após a vírgula? Então aqui para a gente poder achar essa média, não tem necessidade de fazer mais números, né, após a vírgula. Essa quantidade está o suficiente. Ou seja, a média de produção desse problema é de 789,2. Então, 789,2 litros de leite produzidos em média por mês. Vamos formalizar então essa ideia aqui dos números decimais. Vamos lá. A leitura dos números decimais é feita pela união da parte inteira, ou seja, o que vem antes da vírgula, e a quantidade de casas decimais, ou seja, o que vem após a vírgula, que corresponde à parte fracionária, que é o décimo, centésimo, milésimo e assim por diante. Relembrando lá do capítulo de números fracionários, quando a gente tem uma fração onde o denominador é uma potência de base 10, ou seja, 10, 100, 1000 e assim por diante, a gente tem uma fração decimal. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de como que a gente faz a leitura desses números. Então eu tenho 0,4, isso é 4 décimos. 0,01, isso é 1 centésimo. Lembra que após a vírgula, o número de casas que eu tenho corresponde à minha fração com o denominador de acordo com o número de zeros que tem no denominador. Então, por exemplo, aqui 0,4 eu tenho uma fração com o número 4 em cima e o 10 embaixo. Aqui 0,01 eu tenho uma fração com o número 1 em cima e o número 100 embaixo. 0,125 eu tenho o número 125 em cima e o número 1000 embaixo.
Então tem que lembrar que essa quantidade de casas após a vírgula representa a quantidade de zeros que tem no meu denominador, tá bom? Então aqui eu tenho 0,125 milésimos, 1,50 centésimos, tá vendo? Então isso é, por exemplo, nesses dois últimos casos, eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária. Nesses primeiros exemplos, eu só tenho a parte fracionária. A parte inteira é 0. Então aqui eu tenho 1 inteiro e 50 centésimos, 2 inteiros e 1 décimo, tá bom? Essa é a forma como a gente faz a leitura dos números decimais. Aqui eu coloquei uma representação geométrica para você entender como isso é visto dentro da parte geométrica. Então vamos lembrar, fração decimal, quando o meu denominador tem um número de potência de base 10. Então quando você lembrar do conceito de fração, lembra que a fração é você pegar o seu inteiro e dividir o seu inteiro em um número de partes iguais. Então, por exemplo, vamos lá. Olha esse primeiro exemplo. Eu peguei aqui uma região, vamos dizer um quadrado, né? Peguei aqui um quadrado. Esse quadrado, eu subdividi ele em 10 regiões. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 regiões. Então, eu tenho uma fração, que era meu inteiro, reparti em 10 partes, denominador 10. E aí, eu colori só uma parte, olha, só uma barrinha dessas 10. Então, aqui eu tenho uma barrinha em 10 barrinhas, 1 décimo. Tranquilo? E, lembrando, como que a gente transforma a fração para decimal? 1 zero no meu denominador, desloco a minha vírgula uma casa para a esquerda. Então, 0,1. Isso é quando eu dividi a minha região em 10 partes. E quando eu divido a minha região em 100 partes? Eu peguei a mesma figura que estava aqui inicialmente dividida em 10 partes e eu fiz mais uma divisão assim agora, só que na horizontal, formando assim 100 quadradinhos desse em toda a minha região. Então eu tinha um inteiro, dividi esse inteiro em 100 partes, isso é importante, 100 partes. Então agora eu tenho uma fração com denominador 100. E aí eu colori só uma parte. Então eu tenho 1 centésimo. Como que a gente transforma isso para decimal? 2 zeros, desloco a vírgula 2 casas para a esquerda, 0,01. Tá bom? Então isso é uma representação geométrica dos números fracionários. Beleza? Vamos lá. Importantíssimo. Dependendo da forma como o número aparece, dependendo da forma como você faz a sua transformação, você pode acrescentar ou retirar zeros. Vamos lá, vamos ver isso. Podemos acrescentar ou desconsiderar zeros em um número decimal, à direita do último algarismo depois da vírgula, sem alterar o valor desse número. Vamos entender isso daqui. Olha só, vamos fazer a leitura desse número aqui. Esse número é 0,750. Esse número é 0,75. Só que nos dois casos, esses números são iguais. Sei que às vezes isso parece confuso, mas olha só. A vírgula, ela está nessa posição, ela está entre o 0 e o 7. Então, é essa vírgula que vai determinar o valor do meu número, tá bom? Se eu deslocar a minha vírgula, eu mudo totalmente o valor do meu número, mas eu não desloquei a minha vírgula. Então, esse 0 que está aqui logo após o 5, ele não altera o valor do meu número. Só você pensar, se você colocasse mais um 0, ficaria 0,7500. Só que esse 7.500 após a vírgula não tem um valor maior do que o 750 após a vírgula, que não tem um valor maior que o 75 após a vírgula. Por quê? É a vírgula que determina o valor desse número. Então você pode colocar quantos zeros você quiser aqui após esse, que você não está fazendo o seu número ficar maior. Isso é diferente de deslocar a vírgula. Por exemplo, se eu deslocar a vírgula aqui para o final, esse número vira 750. Aí sim, 750 é totalmente diferente de 0,750. Então guarde isso. É a posição da vírgula que determina o valor do meu número. Então nesse caso, se eu eliminar o zero daqui, que foi o que eu fiz, isso não altera em absolutamente nada. Tá bom? Outro exemplo. 2,03, 2,030, mesmo motivo, a vírgula está entre o 2 e o 0, está entre o 2 e o 0. Esse último zero que está à minha direita não interfere em absolutamente nada
no valor do meu número, tá bom? Então, isso é bem importante. Não é a quantidade de casas que tem após a vírgula necessariamente que determina o valor desse número. É a posição da vírgula juntamente com esses valores. Beleza? Ó, 30,50 ou 30,05 ou 30,500, tudo a mesma coisa. Observa que a vírgula está na mesma posição, no mesmo lugar, nos 3 casos. Então, você pode acrescentar ou você pode retirar os zeros. Nesse caso, eu posso retirar, né, ou seja, desconsiderar esses zeros que estão à direita do último número, que não vai alterar em nada. Vamos continuar. Coloquei aqui um exemplo para a gente poder fazer, que a gente vai trabalhar essa ideia de quantidade de casas após a vírgula, como classificando o número como sendo maior ou menor do que o outro, de acordo com essas informações. Então vamos lá, vamos fazer o exemplo. Complete os espaços com menor ou maior. Então vamos lá, vamos anotar esses números aqui. Na minha letra A, eu tenho 1,08 e aqui eu tenho um espaço 1,4. Vamos lá, vamos analisar. Qual desses dois números é maior? 1,08 ou 1,4? Como que você vai analisar? Você começa pela parte inteira. Nesse primeiro exemplo, a parte inteira é 1 e nesse segundo exemplo, a parte inteira também é 1. Então, até então, eles estão iguais. Só que aí vem a vírgula, logo após a vírgula, eu tenho, nesse primeiro caso, o 0 e nesse segundo caso, o 4. Como a gente vai analisar em relação a ser maior ou menor? A gente tem que analisar casa por casa, ou seja, número por número, na sequência com que ele aparece. Se os dois primeiros números, que é a parte inteira, são iguais, não tem como classificar ainda. Então, você vai para o segundo número, nesse caso, após a vírgula, né? O segundo número aqui é 0 e aqui é 4. 4 é maior do que 0. Logo, o número 1,4 é maior do que o número 1,08. Aqui a gente já tira uma conclusão importante. Não é a quantidade de casas decimais que determina se o número é maior ou menor. Esse é um exemplo. O número 1,08 tem 3 dígitos, dizemos assim. 1,4 só tem 2. Só que 1,4 é maior do que 1,08. Beleza? Seguindo a mesma lógica dos outros exemplos, a gente tem 1,085 e aqui eu tenho 1,08. Vamos lá, vamos analisar casa por casa. Ó, primeira parte inteira, aqui é 1 e aqui é 1, igual, não tenho o que dizer. Segunda casa, 0 e 0, também não tenho o que dizer, são iguais. Terceira casa, 8 e 8, continua sendo iguais. Então, até aqui, ó, até antes do último número, os dois são exatamente iguais. Só que aí eu venho, agora, a minha terceira casa decimal após a vírgula, aqui é 5 e aqui não tem, ou seja, é 0. Você até pode acrescentar um 0. Lembra que eu falei que você pode acrescentar ou retirar que não altera o valor do número? Então, como aqui é 0 e aqui é 5, isso faz com que esse número fique maior. Porque ele tem um número lá no finalzinho que é maior do que o segundo. Tá bom? Vamos lá, letra C. Letra C a gente tem 1,089 e 1,9. Vamos lá. Parte inteira é 1, parte inteira é 1. Igual, não tem o que dizer. Segundo, 0 e 9. Pronto. O fato desse aqui ser maior do que esse dos números que estão na mesma posição faz com que esse seja maior, não tem nem o que discutir. Letra D, 1,35 e 1,1. Parte inteira igual, após a vírgula aqui é 3 e aqui é 1. Então, esse número aqui é maior. E, por fim, letra E, 1,67, 1,73. Parte inteira é igual, após a vírgula aqui é 6 e aqui é 7. Então, esse daqui é maior. Uma parte bem importante dentro dos números decimais é a ideia de arredondamento desses números, né? Que é arredondar os números. O que significa isso? Arredondar um número é você pegar um número decimal e aproximar esse número decimal de um número natural, por exemplo.
ou de outro número decimal com menos casas decimais. Vai depender do contexto. Vamos recapitular. Lembra no exemplo que eu fiz do gráfico da produção de leite? Quando eu fiz a divisão, eu considerei somente uma casa decimal após a vírgula. Por quê? Foi intencional. Eu quis utilizar só uma casa decimal após a vírgula porque no gráfico todos os valores só tinham uma casa decimal. Então não tinha necessidade de eu fazer a divisão e colocar 3, 4, 5 casas decimais. Um exemplo claro para você entender a ideia de arredondamento é o seguinte. Imagina que você vai no supermercado comprar alguns produtos e você esqueceu de levar sua calculadora e você tem um valor X em dinheiro para poder pagar a compra. E aí você passa lá, vai pegando os produtos e os produtos têm valores, né? Reais e centavos. Então, o produto custa R$15,25, o outro custa R$10,50. Então, são produtos que têm um valor correspondente a uma parte inteira e uma parte decimal. E aí você quer saber se o valor que você tem em mãos é suficiente para pagar aquela compra. Só que imagina, sem calculadora, você fazendo essas contas com todos os valores e a sua parte decimal. É trabalhoso. Então o arredondamento vem para te ajudar. O que você vai fazer? Pega o valor de cada produto, arredonda ele para um número maior, né, de preferência, maior, e aí você soma. Porque, por exemplo, R$15,75, arredonda para R$16. R$10,80, arredonda para R$11. Que aí fica mais fácil pegar esses valores inteiros e somar. E aí você vê se o valor que você tem é suficiente para pagar aquela compra. Então aí vem esse conceito de arredondamento, nos auxilia bastante na hora de fazer esse tipo de cálculo. Então aqui eu vou te mostrar como que você faz esse arredondamento. Lembrando sempre que depende. Depende para quanto você vai arredondar e para que você vai arredondar. Depende muito do contexto. Mas vamos lá. É muito comum arredondarmos números decimais para fazer estimativa com esses números. Por exemplo, 2,48 está entre 2,4 e 2,5. Imagina a situação. Tem uma reta numérica e essa reta numérica tem alguns números nela. E aí, por exemplo, aqui está o número 2,4 e aqui está o número 2,5. Né? Você tem ali uma reta, você colocou os números naturais, depois foi colocando os decimais. O número 2,48 é como se você subdividisse esse intervalo em 10 regiões e chegasse até a oitava. Então, o número 2,48 está aproximadamente nessa posição. 2,48. Tá vendo? O número 2,48 ele está entre 2,4 e 2,5. Só que ele está mais próximo de 2,5, tá vendo? Então aqui, nesse caso, o que é conveniente você arredondar? Arredondar o 2,48 para 2,5. É um arredondamento mais aconselhável, porque ele está mais próximo do 2,5. Mas, de novo, tudo isso vai variar muito dentro da situação. Mas, de um modo geral, você vai arredondar para o número mais próximo. Agora, por exemplo, se você tivesse um número 2,1, você iria arredondar para 2,4, porque está mais 2,41 para 2,4, pois está mais próximo do 2,4. Quando o número está exatamente no meio, por exemplo, 2,45, aí tanto faz. Para cima ou para baixo, está correto. De novo, vai depender da situação. Outro exemplo, né? 2,514 pode ser arredondado tanto para 2,51 quanto para 2,5. Como eu falei, depende da situação proposta. Então, o arredondamento, ele serve geralmente para você fazer essas contas mais rápidas, né? Quando você precisa de um resultado um pouco mais rápido e está ali sem o recurso de uma calculadora, por exemplo. E também, claro, dependendo da situação, né? Dependendo da situação, o arredondamento já é suficiente para responder determinado tipo de questão. Então, vamos continuar.